Oi, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Matheus Arana, estou junto com o Marcelo Souza e a gente faz parte do Comitê de Biologia Quântica da Ciência Pioneira, uma iniciativa sem fins lucrativos do IDOR, dedicada a apoiar a formação, desenvolvimento e atração de talentos para impulsionar a ciência de fronteira no Brasil. A gente tem o prazer de apresentar mais um episódio dessa série especial de conversas com autores que contribuíram para o Research Topics em Quantum Biology, publicado na revista Frontiers. E essa publicação inédita foi desenvolvida em parceria com a Frontiers como parte do Quantum Bio BR Talks. É um projeto da nossa comunidade que promove o diálogo entre pesquisadores interessados em explorar as interfaces entre física quântica e os sistemas biológicos. Então, a gente está construindo aqui a história da biologia quântica no Brasil e vocês todos fazem parte disso. Nesse episódio de hoje, a gente tem o prazer de conversar com o professor Maurício Batista, autor do artigo Red Light Photons on Skin Cells and the Mechanisms of Photobiomodulation. E o Maurício é professor titular de bioquímica na USP. Ele também fez a graduação e o mestrado na USP e depois o doutorado em química nos Estados Unidos, seguido de um pós-doc em Wisconsin. Desde o fim dos anos 90, ele atua no departamento de bioquímica da universidade, onde lidera um grupo de pesquisa bastante ativo e também é muito envolvido com o ensino e orientação dos alunos. Mais recentemente, em 2026, ele assumiu a direção do Instituto de Química da USP e a pesquisa dele passa por temas como fotoquímica, fotobiologia, proteção celular, terapia fotodinâmica e entre outros processos biofísicos em sistemas biológicos. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e já publicou mais de 200 artigos científicos com um impacto bem expressivo na área. Então, seja muito bem-vindo, Maurício. A gente tem enorme prazer em ter você aqui hoje com a gente. Obrigado, Matheus. Obrigado, Marcelo. Vocês me ouvem bem? Sim, Perfeitamente. tá ótimo o Ótimo. áudio. Prazer é todo meu. Então, para começar a falar um pouco do seu artigo, né, que é esse Red Light Photons on Skin Cells and the Mechanism of Photobiomodulation, a gente queria que você explicasse um pouco a ideia do artigo para alguém que seja de fora da área, né? Como você resumiria a ideia principal do artigo? Tá certo, obrigado. É um prazer. Então, a minha carreira de cientista, eu sempre fui interessado em entender como que a luz interage com tecidos biológicos, né? E atualmente foco bastante na pele. Mas a história das últimas 2 décadas envolve uma terapia que chama terapia fotodinâmica, que é usar a luz vermelha e compostos fotoativos extrínsecos, são drogas, fármacos, né, que são desenhados e produzidos para ser ativos durante a luz. Eu aprendi bastante, nosso grupo aprendeu bastante como que essas reações induzidas por luz afetam as células. Mas a gente sempre foca nessa terapia fotodinâmica em matar a célula, em neutralizar uma célula de tumor, em neutralizar uma bactéria e tal. E durante muito tempo, esse efeito da luz, especialmente luz vermelha, infravermelha, mas de qualquer forma, vários espectros da luz visível, como que isso afeta a pele sem colocar uma molécula extrínseca, se tornou um objetivo principal do grupo. E a gente trouxe toda a fotoquímica, porque quando você pensa numa molécula extrínseca que está na célula absorvendo luz e o dano que ela causa, né, a gente percebeu os principais fatores que explicavam esses efeitos de fotooxidação, que envolviam a absorção de luz, quem a molécula absorve luz, onde que ela está, qual o dano que ela faz no organela. E quando a gente tira a molécula extrínseca e põe só a luz, né, como é que a luz entra, como é que ela penetra, quem absorve a luz, esses fatores, eles ficam um pouco mais complicados, mas a gente tem a hipótese que eles ainda são os principais responsáveis por explicar o efeito. Por exemplo, da fotobiomodulação, que é um efeito bastante conhecido, não só da comunidade de fotobiologia, mas da própria comunidade médica, que os nossos avós já tomavam banho de luz, isso tem efeitos já comprovados, né? Agora, o porquê do efeito, né? Quais moléculas que absorvem essa luz, que estados excitados que elas geram, na nossa opinião, ainda não está bem resolvido, né? As teorias que tem, que são usadas como se fossem pilares conceituais, elas, na verdade, elas não se sustentam.
quando você faz questões relativamente simples do porquê que tem efeitos de fotobiomodulação. Então, nesse artigo, a gente decidiu dar esse olhar de fotoquímico, né? Olhar, pela a luz está penetrando, onde que ela é absorvida, quem que absorve essa luz, e a melhor possível explicação que a gente tem hoje para os efeitos. Muito embora nós e outros grupos ainda estamos atrás de entender os mecanismos de fato, né? E eu tenho mais hipóteses que foram construídas depois desse artigo que eu posso compartilhar. Mas a ideia do artigo era essa, é colocar a fotoquímica, a absorção luminosa, dentro da fotobiomodulação e, a partir daí, discutir os principais conceitos que estão na literatura perante essa a visão, essa abordagem de olhar para quem absorve a luz. Maravilha. Nem sempre a gente tem essa oportunidade de falar direto com o Maurício, com alguém que entende tanto e que está trabalhando tão diretamente, né? Então, eu que venho da área de fotobiomodulação, a gente acaba escutando muito, a luz é absorvida pelo citocromo oxidase, e aí age no ciclo de Krebs. Eu sei que o Maurício tem uma visão um pouco diferente ou mais ampla, então, assim, se você puder falar sobre essa visão e também Certo, falar do que veio pós-artigo, eu acho que é muito bem-vindo aqui para motivar as pessoas a lerem o artigo para entender tá a legal. argumentação que você vai fazer, né? Então, Boa ideia. Então tá, Marcelo, obrigado pela oportunidade. Porque o cientista, ele sonha com isso, né? A gente passa dias e noites pensando em como você vai entender esse processo. E aí, quando você se depara com um processo como a fotobiomodulação, que tem milhares de artigos na literatura, né? A gente quer entender os fundamentos, aí já passa de milhares para dezenas, não são tantos. E aí, analisando o que de fato está comprovado como efeitos da luz vermelha, a mitocôndria se torna um alvo muito importante, porque não é nós só que medimos isso, mas outros grupos, né? A própria Caru, né, que foi uma pessoa que tem desenvolvido bastante esse campo, né? A Tina Caru da Rússia, ela e outras pessoas sempre observaram efeitos na mitocôndria. Então, você irradia com a luz vermelha, a mitocôndria começa a respirar mais. Isso não é um efeito que só nós observamos, mas esse é um efeito comprovado. Agora, por que a mitocôndria absorve, ela começa a respirar mais e começa a produzir mais ATP? Né? Então, a teoria que a Tina colocou na literatura, e muitas pessoas reproduzem esse conceito, é que a proteína que foi ativada por a luz vermelha é essa citocromo C oxidase, que é uma proteína que está posicionada de forma muito estratégica dentro dessa observação principal. Então, todo mundo observa que a mitocôndria é um alvo, mas qual é a proteína que controla a respiração de oxigênio? O último ponto de controle é a citocromoceoxidase. Então, ela é um alvo teórico real. E eu não quero aqui dizer que ela não é afetada, mas o fato é que não tem dados mostrando a citocromoceoxidada ela age diferente, não existe esse dado. A citocromoceoxidase ela é a única molécula que absorve isso, não existe esse dado. Tem muitas moléculas que absorvem luz vermelha. A citocromoceoxidase, se você mede o espectro de ação, ela é o que representa, o dado não está coerente. Então, assim, não tem nada que consolidadamente diz que a citocromoceoxidase é especial. Ela é só mais uma proteína que absorve. E é esse o nosso conceito. Agora, que a gente quer saber, então, por que que a mitocôndria aumenta a respiração? E aí tem um outro artigo que foi publicado nesse ano, né, a gente já estava com ele em pré-print o ano passado, mas ele foi aceito esse ano no FABS Letters, que é um artigo que mostra toda a parte metabólica desse efeito. Então, como um bioquímico, a gente sabe que a mitocôndria ela não responde geralmente produzindo mais ATP porque ela quer. Ela produz mais ATP porque ela precisa produzir mais ATP para a célula sobreviver. Então, essa é a regulação que tem. Né? Então, os níveis de ATP, ADP, os níveis de NADH, NAD+, isso são fatores muito importantes. Então, a gente usou essas teorias da bioquímica para entender melhor, junto com um aluno de doutorado meu, que também participa desse grupo, e a professora Alicia Kovaltovski, né, o Alejandro, que é o doutorando, e a Alicia, que ela é a principal autora do artigo, na verdade, a gente tem correspondência conjunta. Então, a gente mostra o quanto que
quando você põe a luz vermelha, acontece um aumento da atividade mitocondrial que é dependente 100% da entrada de ácido graxo na mitocôndria. Então, se você interromper isso, não tem essa ativação. Então, o que que está mostrando? Que no citossol existe algum tipo de, de consumo de ATP, né? E esse consumo de ATP tem que ser balanceado por ativação da mitocôndria, que vai depender da entrada do substrato, que é o ácido graxo, né? Então, a gente está aprofundando nesses conhecimentos, tanto de bioquímica, quanto de entender quem absorve, quem não absorve e tal. Então, a minha hipótese atual é o seguinte, que a luz vermelha, ela, como qualquer outra luz, ela vai ser absorvida por uma série de cromóforos e vai induzir algum tipo de resposta, inclusive ativação de, de genes antioxidantes. Mas, assim, se a mitocôndria está funcionando, a célula vai responder muito bem e vai entrar num status de fisiológico, que é o status em que a célula promove a recuperação tecidual, promove o aumento da mitocôndria, assim por diante. Mas por que que isso acontece? Porque a mitocôndria, algumas proteínas chaves da mitocôndria não são danificadas pela luz vermelha, como acontece, por exemplo, com a luz azul, né? Então, aí a gente está tentando entender quais são os fatores que de fato são danificados, que devem evitar que a mitocôndria cause isso. Você entendeu? É um conjunto de proteínas, um Uhum. conjunto de danos em lipídio, em proteínas, e esse conjunto de danos ele pode direcionar para ativar a célula, para ela se recuperar, para ela se proliferar mais, para ela se ativar alguns tipos de defesa, algum tipo de recuperação tecidual, ou um, uma, um tipo de reparo muito agressivo que leva a célula à apoptose, a uma morte celular, algum outro tipo de dano. Então, esse switch, né, que a gente está estudando, comparando luz vermelha com luz azul, é o que a gente pretende aprofundar em termos de entender o efeito da luz vermelha. Então, por enquanto, e o nosso artigo acho que representa isso, não tem nada de novo. É só, acho que, uma questão integrada, olhar para esses vários fatores de forma integrada. Mas a gente é bastante reticente a dizer que o citocromo C oxidase é o receptor da luz vermelha. Isso, para nós, é um erro. Mas Uhum. se a gente olhar de forma integrada para o citocromo C oxidase, para dezenas ou centenas de outros fatores, a gente vai entender por que que a luz vermelha faz uma coisa, por que que a luz infravermelha faz outra e a luz azul faz outra. E isso tem Ou importância ainda, para a fotobiomodulação, mas também para a proteção solar. ótimo. Ou ainda que essa questão que o citocromo é o único, né? Pelo que eu entendo, não é que ele não seja um alvo, é só que ele não é o único alvo, né? É Uhum. ele como dezenas ou centenas de outras proteínas que absorvem nessa região, e é isso que a gente está estudando. Legal. Ótimo. E quando você fala, enfim, de fotobiomodulação, assim, a gente pensa bastante em terapias, né? Como você pode usar isso realmente para um tratamento de um paciente, seja para dor, enfim. E como que esse controle pode ser feito, assim, da dose, né? Como que você pensa na dose de luz que você coloca para o paciente, né? E aí eu acho que isso é talvez o principal dificuldade, né, da aplicação da fotobiomodulação é a tecnologia que tem empresas que estão desenvolvendo, né? Eu sei de empresas que, que trabalham justamente para poder dizer uma dose mais bem alinhada para o perfil do paciente, né? Então, tem uma dezena de fatores que a gente tem que considerar, pelo menos, né? A questão da penetração da luz, o quanto que essa luz. Então, acho que a gente tem que pensar em respostas fisiológicas que são como se fossem termômetros quando diz que o peru está pronto, vai. Eu não acho que a gente tem esses fatores bem definidos para a fotobiomodulação. Tem alguns, eu acho que talvez seja um momento talvez esse grupo, inclusive, possa propor isso, porque estão várias competências conjunto. Quais os fatores que a gente tem que considerar para poder medir na pele do indivíduo, para padronizar os termômetros dependendo do tipo de pele e tal. É difícil, porque quando a gente fala tipo de pele, já não existe essa definição direito, né? Então, quando a gente pega esse Fritz Speck um tipo de avaliação que era feita desde décadas atrás para saber como que as pessoas
respondem a uma terapia de luz UV mais PUFA, né? Então, algumas pessoas tinham uma resposta muito agressiva, muito intensa, outras não tanto, né? Então, era basicamente um questionário. E um questionário que um dos fatores era qual a cor da sua pele. E aí o questionário foi suprimido e as pessoas só falam que o Fritz Peck era a cor da pele, e não é verdade. Né? Tem muitos fatores que são considerados, porque a cor da pele é só um dos fatores. A nossa pele ela responde de uma forma muito expressiva, se transforma em função da exposição do sol e de vários tipos de luz. Né? Então, essa resposta da pele depende de indivíduo para indivíduo. Grupos que têm tipo de cor vieram de tal região, geralmente você consegue encontrar padrões, mas não é só a cor da pele. Né? Então, eu acho que a gente precisaria de uma força-tarefa, um grupo de trabalho, e nesse Quantum Bill tem muita gente que entende disso, para poder sentar e dizer quais são os melhores alvos, os melhores marcadores biológicos hoje em dia do efeito benéfico da fotobiomodulação, porque isso tem que ser medido em gente. É um trabalho que eu faço, é muito difícil para dar um retorno desse nível, porque eu trabalho com célula. Né? E ali, para você ter essa respostas, não é um tipo de célula, são muitas células, muitos fatores sinalizadores que são liberados, queratinócitos, fibroblastos, melanócitos, todos eles atuam, a gente sabe pouco disso. Mas, assim, talvez a gente não precise esperar 100 anos de fotobiomodulação, de pesquisa em biologia, em fotoquímica, para definir esses parâmetros. Hoje a gente já tem alguns valores, Sim. alguns parâmetros que a gente pode sentar e falar, isso aqui são parâmetros ideais para a gente testar. E aí tem que fazer um estudo mais, um painel teste maior para poder melhorar. Mas acho que isso podia trazer um benefício grande para a terapia. É, porque no seu caso, né, como você disse, você está trabalhando com células, então no final o que você está investigando mais é realmente isso, né, quais são os mecanismos, quais são os Sim, alvos, mas de fato para você fazer num humano é isso, tem que passar pelo menos pela camada de pele, camada de gordura, enfim, depende de onde você quer, qual que é o alvo, cada humano vai ser de um jeito, cada pele é de um jeito, se você for ver a escala de Fitzpatrick, que é um questionário, não ajuda em nada, né, a gente precisaria de alguma sim, coisa muito mais física. Mas faz total sentido. Eu cheguei a trabalhar um pouco com dosimetria da luz, até junto com o Marcelo, e a ideia era justamente fazer simulação de Monte Carlo para ver espalhamento e absorção pelos tecidos, né? sim. Então, é uma coisa simples, mas que já ajuda um pouco, né, a ver o Já quanto ajuda que. muito, eu sei. Isso. Né? No final Eu das E acho que isso foi uma sacada muito importante, né, desse grupo, né, que propôs isso. Gente, a gente precisa irradiar com intensidades diferentes e tem uma padronização baseada em Monte Carlo. Eu achei ótimo isso. Então, é um caminho inicial e outros fatores que tenha mais a ver com a fisiologia da pele, um ou dois fatores já também podem contribuir bastante. Exato. Na e verdade, essa foi a minha batalha ao longo, sei lá, das quase duas últimas décadas vendo isso, sabe? Eu acho que a gente se aproxima, e pegando um pouco do que o Maurício falou de uma força-tarefa, é um trabalho hercúleo mesmo, porque, mas se você parar para pensar, o que é que a indústria farmacêutica fez e conseguiu essa padronização ao longo do último século? Foi justamente fazer pesquisa que vai desde do que é que acontece a nível molecular até o que acontece com populações humanas a partir do uso de um dado fármaco. Então, assim, não tem, como eu posso dizer, there is no free lunch, né? Não tem almoço grátis, assim. Tem. Então, e agora eu vou até ampliar, né? Não só a fotobiomodulação, a fotomedicina, mas o que eu chamo de física medicinal, né? Que é você utilizar agentes físicos como luz, campos elétricos, campos magnéticos, para fazer terapia. Cara, precisa ter o mesmo tipo de investimento massivo ao longo de décadas que tivemos na indústria farmacêutica. E aí a gente tem o potencial de criar uma indústria de física medicinal análoga à indústria farmacêutica, e não é que uma substitui a outra, pelo contrário, uma se soma à Sim. outra e a capacidade de interação entre as duas é monstruosa, porque
pegando só o exemplo da terapia fotodinâmica, né? Então, você tem um fármaco que é ativado por um agente físico, que no caso é a luz. Mas esse é um exemplo de sinergia. Mas tem coisas que vão além, sabe? Tem moléculas bulk, né, que conseguem englobar um fármaco. Então, há uns 10 anos, eu ajudei a criar um aparelho que foi usado na Espanha, que ele irradiava luz azul e ajudava a abrir essa molécula. E com luz verde ele fechava a molécula. Então, Sei, nós conseguimos uma liberação de fármaco extremamente precisa. E que agora você legal. imagina isso, se isso se torna padrão, sabe? Então, você vai tomar um remédio e não quer que o remédio haja no corpo todo, você quer que haja, sei lá, na garganta. Então você tomou o remédio, mas vai lá e irradia só na garganta. Então o remédio só vai abrir, né, localmente. Ou ainda, se você estiver falando de quimioterapia, imagina uma quimioterapia extremamente precisa. Então, agora, como eu disse, não tem almoço grátis. Precisa de um investimento maciço, massivo, como o que foi feito na indústria farmacêutica. Isso, não sei, o próprio contexto histórico, né, que a gente está vivendo hoje, que a pesquisa, o financiamento público de pesquisa já não é mais tão pujante, pelo menos não em ciência básica, em ciência fundamental. Então, é interessante a gente É, falar sobre ciência, mas não falar só sobre ciência do tipo do fazer científico, mas como a ciência fica dentro da sociedade e do desenvolvimento histórico, né? E e a gente não vai poder contar com a ajuda do capital da indústria farmacêutica, Não, porque pelo ela não vê isso como você está vendo, como Aham, a terapia adjunta, ela vê como algo que vai tirar recursos dela, porque ela não quer vender luz, não, ela não se propõe a isso. Então, infelizmente, tem um outro fator, né? Às vezes em que a terapia fotodinâmica teve sucesso, a própria indústria farmacêutica sabotou a terapia fotodinâmica de forma proativa. Então, a gente tem esse outro probleminha. E quem exatamente. domina o setor médico farmacêutico é contra, Uhum. Exato. infelizmente. Porque ô, muda gente, completamente o é, produto. Bom, a gente mas está mas tem a gente tá ficando apertado com o tempo aqui. A gente poderia esticar essa conversa para sempre, né? Porque, enfim, os três aqui trabalham com luz, então a gente poderia ficar conversando para sempre. Mas também só para então falar um pouco, né, que o Maurício estava no artigo dele está focando bastante no red light, né? Então no comprimento de onda do vermelho ali. E um dos motivos para isso, né, para quem está assistindo a gente aqui, é porque o vermelho ele é pouco absorvido, né? Então ele consegue penetrar mais na pele. Então, né, por exemplo, uma luz branca aqui do meu celular, você consegue ver que o que mais passa pelo meu dedo é a luz vermelha, né? Então é um pouco por isso que acaba tendo um foco no vermelho, no infravermelho, etc., porque você tem uma penetração maior nos tecidos. Mas, obviamente, existem trabalhos com outros comprimentos de onda. O Maurício mencionou algum que usava o comprimento de onda do azul. Mas existem alguns outros comprimentos de onda que são pouco explorados, que você acha que tem alguma coisa interessante aí, ou que você tenha visto alguma publicação interessante nesse sentido? Então, eu não sou especialista nisso, eu nunca estudei a fundo, mas a minha impressão é que nesse ponto tem muita imprecisão, né? Então, o infravermelho serve para isso, o vermelho serve para aquilo, porque são poucos estudos e não tem muita estatística, então, e aí a pessoa conclui algo que, sabe, acaba não ajudando eu, na minha opinião, porque eu não vejo que exista essa especificidade. Ah, tá. Então o azul serve para deixar a pessoa mais feliz, sei lá. O azul serve para tirar tal coisa, né? Então verde serve para aquilo, o vermelho serve para isso, né? Então você lê algumas revisões, aí o cara classifica, né? A pessoa. Por quê? Porque tem dois artigos que viu que tem algum resultado dessa doença com essa luz, né? Mas assim, eu para mim isso eu
eu não realmente confio em nada disso. Sou Não, eu acho que eu bastante, concordo absolutamente, assim. né? Tem um Assim, colega, o Sergei Moskvin, que ele escreveu um artigo que era pegava assim o espectro eletromagnético, né, do visível e do infravermelho próximo, e aí ia colocando um pontinho em cada parte do espectro e puxava assim uma linha para dizer, ah, esses aqui são os efeitos benéficos disso. E era exatamente como o Maurício está dizendo assim, cara, alguém fez um trabalho aqui, não quer dizer que isso não sirva para outra ao mesmo comprimento de onda sirva para outras coisas e ao mesmo tempo que é uma estatística tão básica, né? E muitas vezes tinha só um artigo. E pode ter acontecido qualquer coisa, inclusive o bom É, e velho Mari Coroa que deu um resultado, ou o artigo que o pessoal, a gente sabe que nessa indústria também tem muita coisa ruim, né? Muita ciência suja, digamos com assim, certeza. ciência comprada para dar resultado. Então Uma é, é, coisa, uma coisa que eu acho bem legal desse tema que vocês estão falando é justamente, né, porque a luz tem efeitos, enfim, efeitos biológicos, né? A gente consegue estimular ou enfim, inibir a estimulação de certas é, organelas, por exemplo, a mitocôndria, que o Maurício comentou e tal. Mas ao mesmo tempo a gente usa a luz em comprimentos de onda específico para fazer microscopia, né? Muitas vezes para estudar a própria atividade metabólica. Por exemplo, tem Fluorescence Lifetime Image Microscopy, né, o FLIM, e aí é interessante porque você está jogando a luz, então você está mudando a atividade ali celular, né? Se você estiver no comprimento de onda ali, por exemplo, do vermelho, e aí o que você está medindo, na verdade, é as células sobre a influência da luz, né? Não as células em... como elas realmente estariam, né? Exatamente, exatamente. e esse fator que você trouxe, ele é um fator bastante relevante em alguns tipos de microscopia, e porque a gente observou realmente feitos de fotooxidação em tanto os nossos dados quanto na literatura, quando a gente observava células numa condição X ou Y, né? A gente demonstrou isso. Você falou Exato. realmente, né? Em outras palavras, E, tem alguns dados, Matheus, que é o seguinte: simplesmente mudar a intensidade da luz que é usada altera o resultado do que você está visualizando. Assim. bom, Então, em tese, não era para acontecer, né? no meu caso, se eu aumento a potência, eu acabo, por exemplo, queimando a minha amostra, né? Então, é, mas enfim, para fechar aqui, Maurício, a gente queria saber qual que é o principal takeaway, né? O que que você gostaria que as pessoas que estão assistindo aqui a entrevista levassem do seu trabalho, da sua pesquisa, do artigo que você publicou? Eu acho que a mensagem do artigo é estimular as pessoas a pensar nos fundamentos, da interação da luz com tecidos biológicos e, a partir disso, tirar conclusões. E eu também acho que existe potencial para esse grupo trazer contribuições significativas para a literatura pertinente, algum white paper, alguma coisa em que a gente use competências diversas e produza conhecimento consolidado, né? Porque existe necessidade da gente depurar o que tem na literatura para todos os filtros científicos possíveis. Para saber, eu acho que a gente não sabe exatamente qual é o estado da arte nessa área, né? Porque o pessoal já está avançando e tem muitos dados incríveis de neurociência, né? Como que a luz vermelha está, mas o fundamento ainda está totalmente, não é muito bem definido, e isso também atrapalha quando uma indústria qualquer quer investir, né? Isso também não é os melhores dos mundos. Então, eu acho que existe sim um campo importante de entender os efeitos dessa luz baseado em ciência básica ou ciência de alta qualidade, né? Em que a gente realmente não assume coisas que não podem ser assumidas baseado no dado ou numa teoria, É né? isso. Então,
não deixar ser enganado pela propaganda Hum. da indústria farmacêutica, né? Enquanto que a É, ciência ainda está um pouco, ainda está se desenvolvendo, né, em relação a isso. é. E o outro lado é o quanto que a luz, eu sou apaixonado pelos fótons, né? Aliás, ultimamente eu tenho estudado não conceitos que os químicos ou bioquímicos colocam, mas os físicos, como eles veem os fótons, né? E eu tenho aprendido um monte, né? Da forma como os físicos enxergam, né? Os bósons, que são os transportadores de energia, né? E isso para mim tem sido muito legal É, e apaixonante, né? Então acho que a interação da luz com os seres vivos é algo que tem muito a ser aprendido ainda, né? é, Tanto em como a gente se expõe ao sol, né? A gente se expõe errado, não é um assunto aqui, mas talvez uma outra entrevista, né? Então conhecer como que a luz interage com a gente é muito importante, porque ela faz bem para a gente, né? é, Não é só a luz vermelha, mas a luz vermelha é uma das componentes, né? E é inclusive a luz em que a gente pode realmente usar uma dose muito maior sem ter efeitos adversos. Então, talvez essa seja uma das vantagens também. Então, assim, para mim é um prazer enorme me aprofundar nessas questões mais é, básicas de como a luz interage com o tecido e tentar trazer algumas informações que importantes para quem pensa mais na parte aplicada. E você é. comentou, né, dessa questão da exposição do sol. Acho que, enfim, para quem está assistindo a gente aqui também, a gente tem um outro vídeo com o Maurício, que a gente fez uma entrevista também. Ele comentou um pouco mais sobre a interação da luz solar com a pele, com o tecido, enfim. Então tá aqui no canal também da Ciência Pioneira, para quem quiser assistir. E então acho que ó, a gente já pode finalizar, já estamos esgotados de tempo aqui. Então agradeço, Maurício, pela sua contribuição no Research Topics, enquanto Biology, também pela disponibilidade aqui do seu tempo, pela entrevista. Foi ótimo conversar, poderia ficar conversando aí a tarde toda. Sim, E a gente convida para você que está assistindo também acompanhar nosso projeto seguindo o perfil da Ciência Pioneira nas redes sociais. E se você quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail, a gente vai deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima.